Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos nos aproximando da reta final. Na verdade, a gente está na reta final, tanto conteúdo da escola, né? A gente está no último trimestre e nós estamos também na reta final aqui do nosso conteúdo de desenvolvimento de sistemas para a internet, tá? Esse basicamente é o penúltimo assunto, é um assunto curto, um assunto rápido. E aí, depois disso, eu vou passar o resto do tempo falando de JavaScript para vocês. Finally! Enfim, então vamos lá falar um pouco de teoria e praticando, que é melhor de você entender. Material vai estar disponível, como sempre, na plataforma. Utilize o meu material, podem utilizar outros materiais, ver outras videoaulas, ver as dicas que eu coloco sempre no final do material de sites, né? Ali as referências que eu utilizei, tá bom? Então, let's go! Então, pessoal, usando aqui a própria capa do material, você consegue ver um formulário aqui, ó. Formulário a gente utiliza muito hoje em dia dentro aí dos sites, dos aplicativos, para você preencher com informações, seja para você criar uma conta, seja para você logar em uma conta já, enfim, para você responder algum tipo de questionário, certo? Formulários ele tem essa característica de ter campos de entrada onde você vai colocar informações. Pode ser um nome, um telefone, um e-mail, um endereço e por aí vai, tá? Senha, campos de marcar, né? Sexo, enfim, curso. E aí depende muito do que você está fazendo. Então aqui você tem um formulário bem característico. Talvez um outro formulário bem característico seja esse. Eu não sei como é que está a criação de conta do Facebook, mas isso aqui era uma página de criação de conta lá do Facebook há um tempo atrás. Então você tem aqui campo para nome, campo para sobrenome, colocar o celular ou e-mail, criar uma senha e você escolher aqui, ó. Isso aqui também, né, data de nascimento, esses campozinhos em relação à data, isso também aqui é formulário, tá? É uma propriedade de formulário e você tem esses campos aqui, ó, como eu falei, né? De você clicar, um seleciona, o outro não. Ou algumas situações você tem várias caixinhas dessa e você pode selecionar mais de uma. E uma outra característica, além dos campos de entrada de dados, de informação, sempre no formulário você tem um botãozinho onde você tem inscreva-se, cadastre-se, né? Praticamente vem ali um botãozinho para você, de fato, efetivar esse cadastro em alguma base de dados. Ou às vezes tem um outro botão assim para cancelar, enfim, ou apagar aquilo que você está fazendo, tá? Então é isso que a gente vai aprender aqui. Um detalhe da nossa aula, pessoal, que eu não vou focar nessa parte de formulários, eu não vou focar na parte de CSS, eu vou focar na parte da estrutura do formulário, que é coisa que você utiliza lá no HTML. Mas saiba que todas as tags referentes a formulário, o que você pode fazer? Fazer a estilização lá no CSS. Isso aí você já sabe. É só chamar aquela tag específica, né, lá no CSS e fazer os estilos que a gente já aprendeu a fazer. Enfim, a gente já sabe fazer, você já sabe fazer isso, tá bom? Então, quando você quer trabalhar com formulário, você tem uma tag específica para formulário. Ele vai criar uma região no formulário, ela é bem parecida com a div, né? Ela cria uma área de formulário e vai indicar ali para o navegador que, opa, vai vir um formulário e dentro dessa área vai vir campos de formulário. Então, quando você utiliza a tag form, é que você tem que abrir, você tem que fechar, o navegador ele se prepara para isso. Então, é uma área que vai ter os campos de entrada, certo? E aí, quando a gente fala de formulário, como eu falei, vai ter campos de entrada, vai ter botões, vai ter coisas para você clicar, coisas para você selecionar, que a gente fala aí que são os elementos de entrada, né? E tem vários tipos de elementos de entrada. Aqui no material eu coloco aqui, pessoal, todos os tipos, ou pelo menos a grande maioria de elementos de entrada. Aí você tem aqui, ó, sempre input type, ou seja, tipo, input, entrada. Button, checkbox, color, date, date time local, email, file, hidden, image, month, várias coisas que você encontra nos formulários aí da vida.
Alguns são muito mais utilizados, outros menos, tá? Então aqui, no dia a dia, creio que, na grande maioria dos formulários, button é utilizado, checkbox, date, e-mail, file. Sabe quando você tem um formuláriozinho, você quer anexar um arquivo para enviar uma foto, um currículo? É esse aqui, ó, file, tá? Image também, aí você tem month, não muito utilizado, number também não, password, sim, muito utilizado, radio, muito utilizado, reset, que é do tipo de para botão, search, né, que aparece aquela lupazinha para você fazer pesquisa, o submit, que é um tipo de botão, eu vou marcar aqui, assim, que são os tipos que eles vão se transformar em botões, tá, pessoal? São específicos para botões, é reset, submit, o tel é muito utilizado, text, óbvio, time, não muito, URL, não muito, wiki, não muito. Então, você tem esses que eu marquei aqui, são a maioria dos tipos de entrada que são bem utilizados. Mas além desses aqui, pessoal, tem outros atributos, outras propriedades que você utiliza em formulário, que é o select. Ele não está aqui porque ele não tem essa configuração de input, mas você vê ele dentro de formulários, tá bom? Que é bem parecido, o select é esse aqui, ó. Quando você tem essas caixinhas que você clica e aparece várias opções para você escolher, tá? No material, eu tenho um exemplo de formulário completaço, com a grande maioria dos inputs, tá aí para vocês em material. Se você quiser praticar, é só replicar isso aqui, tá? E tentar estilizar lá no CSS para ver como é que fica, aquela coisa toda. Aplicar, sei lá, botar dentro da grid, aplicar flexbox, enfim, né? Então, text, password, e-mail, date, tel, radio. Aqui você tem a parte do select, do text area, também é um outro tipo de tag utilizada dentro de formulários. E veja, né, ó, eu abro a parte de form, a área de form, coloco tudo sobre o meu formulário e lá embaixo eu fecho a minha tag de form. E aqui os dois botõezinhos, né, referente aos dois botões, que é o submit e o reset. O submit é voltado para ativar de fato, pegar aquelas informações, e o reset praticamente para apagar o que você digitou. Beleza? Deixa eu abrir aqui meu VS Code para a gente já começar a trabalhar de fato, né, a programar isso. Aqui dentro, pessoal, Ctrl N, vou selecionar a linguagem que eu quero trabalhar, HTML, e aqui é o beabá, né, que a gente sabe aqui de olhos fechados. Ele já me coloca a estrutura do HTML e eu vou mudar aqui essa parte do title, né? Então, vou colocar formulários. Bom, aqui dentro do body, pessoal, é onde de fato eu vou fazer as minhas programações, utilizando as minhas tags para aparecer lá em qualquer navegador. Antes de utilizar o form propriamente dito, eu vou colocar aqui só um títulozinho, né, utilizando H1, sei lá, cadastro de algo. Bem criativo. E a partir de agora, para você determinar que vai utilizar formulário, tá? Você utiliza a tag form. E o bom aqui do VS Code, que você, assim que você abre uma tag, ele já fecha esse par. É só você dar um enter. E agora toda a tua construção de formulários vai ser aqui, entre o form que abre e o form que fecha. Bom, a grande maioria das tags relacionadas a formulário é a tag input. E aí, com input, você tem um atributo type, que é basicamente desse jeito, tá? Esse type pode ser o quê? Pode ser um text, pode ser um tel, pode ser um e-mail, pode ser um password, pode ser um number, pode ser um file. Aqueles tipos que eu mostrei e tem lá no material. Bom, eu vou usar aqui um text, ok? Por enquanto. Vou criar um outro input type. E aqui eu vou colocar e-mail. Fazer um formuláriozinho bem básico, né? Esse text vai ser para nome, esse e-mail, obviamente, para e-mail. E o input type do tipo tel, para telefone. Input type, vou colocar o password aqui. Bom, vou colocar esses 4 por enquanto, tá, pessoal? Veja que eu não tô colocando, especificando, isso é nome, isso é e-mail, telefone, password.
Bom, fiz isso aqui e agora eu quero mostrar, né? Mostrar pra vocês como é que tá ficando isso, tá? É só isso, professora. Por enquanto, só. Então, eu vou salvar o nome do arquivo de forms e vou abrir esse arquivo em um navegador que eu achar mais interessante. Então, aqui dentro de códigos, eu tenho aqui o forms, ó, HTML. E aqui no meu computador, pessoal, já está integrado com o navegador Chrome, né? Mas eu poderia abrir em qualquer outro, ó, botão direito, abrir com, tá? Open with, e aí eu escolhi os navegadores que eu tenho instalado aqui no meu computador para ver como é que fica aquele arquivo HTML. Mas, vamos abrir aqui no nosso Chrome. Então, tá aí, pessoal, o nosso cadastro de algo, tá aqui os campos, ó, né? Os campos de entrada, eu posso colocar coisas aí dentro, tá? E esse aqui, opa, professora, esse ficou com as bolotinhas, eu tô digitando letras aqui, números, tá ficando a bolotinha, você sabe por quê? Porque o tipo dele, pessoal, ó, esse é o último, o tipo é password. O que é password? É senha, tá? E como a gente colocou que o tipo dele é password, automaticamente ele já bota como senha e a senha fica oculta. Olha que legal. Então, por que, talvez você esteja se perguntando, professor, e é obrigatório botar o type? Tá aí uma justificativa porque que é importante você botar o type, pessoal. Porque hoje em dia você tem informações diferenciadas e essas informações têm coisas específicas. Texto é diferente de e-mail, por mais que praticamente você vai usar letras, tá? Mas esse tipo text é mais voltado para nomes de pessoa. O e-mail, qual é uma característica bem marcante de um endereço de e-mail, pessoal? O arroba. Então, se você está fazendo algo pelo celular, quando você clica nos campos de entrada, às vezes, eu acho que você já deve ter percebido isso, quando você clica ali para responder alguma coisa, para preencher alguma coisa, o seu teclado modifica, dependendo do campo que você está preenchendo. Então, por que ele modifica? Porque ele vê o tipo lá por baixo, né, lá no código. Então, ele vai ver que o tipo é e-mail, então ele vai aparecer no seu teclado ali o arroba com mais facilidade, certo? O .com, né, porque os e-mails têm isso. Quando ele vê que o tipo é tel, tel de telefone mesmo, tá? E aí, o que o telefone, qual a característica de um telefone? O uso de números, então o seu teclado vai mudar para números. Então, a gente tem essas coisas importantes. Mas veja que a gente colocou isso, tá uma coisa embaixo da outra, e lá no navegador eles estão na linha. Ok, professor, como é que a gente pode fazer isso? Tem um modo bem fácil, que é colocar o BR, que eu acho que tá até no material, né? Como eu falei, não vou abordar CSS aqui, mas você já sabe como colocar as coisas na ordem vertical. Você pode usar flex, box, flex direction, column, você pode usar grid, enfim, pessoal, tá? Pra deixar eles bonitinhos. Mas veja que também aqui tá assim uma coisa meio estranha. Como é que eu sei que eu tenho que colocar nome de alguém aqui? Como é que eu sei que eu tenho que, aqui nesse outro campo, eu tenho que colocar, por exemplo, e-mail ou, né? Então não tá tão definido. O que a gente pode fazer? De uma ou duas. Ou aqui dentro você pode utilizar, sei lá, um P ou um H, por exemplo, sei lá, um H3, aí eu boto nome, tá? Aqui eu vou botar um BR, né? Mas sabendo, por favor, já pense aí como é que você poderia fazer isso utilizando CSS, vai ficar um embaixo do outro. Nome, aqui você vai pedir para o cara botar o e-mail, aqui vou botar um BR, aqui vai ser um telefone. Você pode colocar tags que nós já vimos dentro aqui do nosso formulário, né? Dentro da área de formulário não tem nenhum problema, tá? E aqui é assim. Pronto, atualizei aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Olha aí o nome. Agora sim, professora. Agora eu sei que esse campo eu tenho que colocar nome, né? Eu sei que aqui eu tenho que colocar o e-mail. Sei lá. Aqui é o telefone, certo? E aqui é a senha que vai ficar oculta. Mas a gente não colocou o botãozinho, tá? Vamos lá.
O botãozinho que eu falo, pessoal, é o input do tipo submit, certo? E aí eu vou botar assim, ó, opa, é value. Nesse caso aqui vai ter um outro, quando eu trabalho com submit e reset, eu tenho um outro atributo chamado de value, que é o valor, e aí eu passo a palavra que eu quero que apareça lá, né? Sei lá, cadastrar. Cadastrar e vou botar logo outro input, do tipo reset, é a mesma coisa, value, que é valor, e aqui, sei lá, cancelar. Ou apagar, enfim. Pronto. Vou salvar, vou dar uma atualizada aqui, ó. Opa, bacana, né? Apareceu o nome. Agora apareceu os dois botõezinhos aí, ó. Cadastrar e cancelar um do lado do outro, porque eu não botei nenhum BR. Deixa eu dar mais um BR pra dar uma folga aqui. Pronto. Melhor. Então vamos lá, né? Olha só, eu vou deixar Maria no e-mail, no campo e-mail, assim, tá? Será maria.com.br. Só um exemplo. Botar esse telefone e botar essa senha. Olha o que aconteceu, pessoal. Quando eu cliquei aqui no cadastrar, parou aqui e deu um alerta. Eu fiz esse alerta em algum momento aqui do código para vocês? Não. E nem parei o vídeo aqui, tá? Nem editei. Mas veja, ó, na hora que eu preenchi tudo e apertei o cadastrar, como se eu fosse de fato cadastrar isso, ele automaticamente já dá esse alerta pra mim. Opa, inclua um arroba no endereço de e-mail. maria.com.br, ele pega o que eu escrevi e está com um arroba faltando. Em nenhum momento eu programei isso. Mas por que ele fez isso? Por quê? Lá no type, no nosso código, tá aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó, lá no type, nesse campo de entrada, eu marquei que ele é e-mail. E como eu falei, qual é a característica forte de um e-mail? A presença do arroba. Qualquer e-mail que você tiver, Gmail, Outlook, Yahoo, o antigo Hotmail, qualquer tipo de servidor de e-mail, pessoal, a característica marcante é o arroba. Então, isso aí já está pré-programado nas configurações da base de informações, bibliotecas, tá? Você acha que HTML não tem bibliotecas? Tem bibliotecas sim. Isso já está configurado nas bibliotecas lá do HTML. Quando você fizer esse tipo de programação, para input, sendo type, se ele não achar o arroba, ele já dá automaticamente esse erro para você. Então, você não precisa programar isso. Antigamente, todas essas partes aqui, para ocultar o password, para você definir se a pessoa realmente digitou um endereço de e-mail válido ou não, né, com a presença do arroba ou não, você tinha que fazer isso na mão, programar essas coisas e tal. Hoje não, hoje está muito mais fácil e mais rápido aqui o HTML por conta das melhoras, né, HTML versão 5, das melhoras nas suas bibliotecas do HTML, tá? Então, para consertar esse erro, obviamente eu tinha que botar o Maria, arroba, sei lá, só botando o arroba, ele já passa, certo? Independente se é Gmail, blá, 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 ppp. A grande coisa aqui é a presença do arroba. Se eu apertar aqui o cadastrar, você vai ver que vai apagar tudo, né? Porque a outra parte não tem como a gente fazer ainda, mas, ó, ele passa. O cadastrar e o cancelar, por agora, tá fazendo a mesma coisa, apagando, tá? Essa parte, antes que você esteja se perguntando, vou logo responder, mas professora, essas informações vão para onde? Essas informações, pessoal, vão para uma base de dados. Só que a disciplina de banco de dados, vocês só vão ver no terceiro ano. Então, basicamente, a gente só vê a parte de front-end. Como tratar essas informações, como armazenar essas informações e fazer toda a parte de tratamento dessas informações, guardar, depois eu editar, conseguir ver. Isso já é lá no terceiro ano do banco de dados, dando um spoiler aqui, né? Beleza? Mas, enfim, bom, o que a gente tem mais? Então, pessoal, vamos para mais informações aqui sobre o nosso formulário. Deixa eu colocar agora para vocês, ou pra gente, vou botar aqui um H3, como eu tô fazendo. Seguir um pouquinho que tem até no material. Outra coisa, eu falei de H3 que você pode botar aqui, mas existe, vou até apagar aqui, uma tag específica, que é o label, ok?
O label, pessoal, se a gente for traduzir ao pé da letra, significa camada, enfim, ou etiqueta, né? Ele, no caso aqui para formulário, ele é mais adequado que você utilizar um P ou um H3, por exemplo, para dar esse nomezinho do que é do que você vai ter que preencher. Então, aqui eu vou usar nome, né? Então, eu vou mudar os H3 para label, ok? Eu mostrei o H3 porque, enfim, você pode utilizar, por que não? Não é regra. Mas, hoje em dia, o pessoal utiliza o label destinado, de fato, para essa informação que vem antes do input do formulário, ok? Então, vou fazer alterações, tudo que é H3 eu vou botar label. Então, vamos lá, vamos utilizar agora um outro tipo de input, que é do tipo checkbox. O checkbox, pessoal, é aquela bolinha, digamos assim, que você clica ali para marcar alguma coisa. Então, eu vou botar aqui masculino e input type checkbox também, certo? Do tipo feminino, ok? Vou dar só um outro BR aqui para ficar mais separadinho as informações. Então, bora ver lá as atualizações que teve. Então, eu vou atualizar aqui, olha só. Aí você vai ver uma diferença aqui, pessoal. Quando eu tava no modelo antigo, com H3, ele tava nome, aí vinha, né, vinha um BR, digamos assim, vinha o campo de entrada. Mas lembre-se que lá eu não coloquei BR, eu só coloquei BR logo depois dos inputs. Por que eu não coloquei BR depois de H3? Porque o H3, a família H, por padrão, ela já tem um BR. Se você coloca, vou mostrar isso, vou botar aqui, depois do form, tá, gente? Se você bota um H1 aqui, por exemplo, você vai ver que o que vem depois vai estar embaixo, como se tivesse um BR aqui escondido, mas é por padrão. Vou colocar logo um P aqui, ó. O que vai acontecer? Vai vir algo e esse P vai ficar embaixo do algo, porque o H1, a família H, tem essa propriedade. Vamos lá, ó. Algo, tem uma espação e vem a informação. Qualquer outro tipo de tag não tem isso. Se eu boto um P aqui, eu acho que com P também tem isso. Se eu boto um outro P aqui, vamos ver, né? O P também ele tem essa propriedade de BR, né? Mas você viu que com o label não tem. Então, se você quiser que fique nome em cima e o campo de entrada fique embaixo, você vai ter que colocar BR. Mas vamos lá. E aqui, se eu tava olhando ali o nosso formulário, que não é checkbox, tá? Existe o checkbox também, mas eu não quero mostrar o checkbox agora. Aqui é radio, desculpa, é radio aqui, ok? Deixa eu só atualizar. Pronto. Opa, o que eu fiz? Tá, esqueci aqui as aspas duplas. Vamos voltar pra pronto, ok? Então tá aí o nosso formulário, bonitinho. Se você quiser melhorar isso, como eu já falei, faça utilizando o CSS. Veja, pessoal, que o radio, né, ele, diferente do checkbox que tava, o radio ele tem esse formato mais circular. E o checkbox, ele tem um formato mais quadrado com os cantos arredondados, tá? Da forma que tá aqui, o radio, ele tá parecido com o checkbox, porque ele tá... Ó, eu cliquei nos dois e os dois estão clicados, né? Mas, qual é esse mais, pessoal? Então, veja que aqui os dois campos do radio, né, estão clicados. Mas não é de bom tom você fazer isso ou deixar isso. Existe um outro atributo aqui, chamado de name, que por enquanto eu vou colocar ele aqui somente para o type radio. E esse name eu vou colocar aqui, ó, sexo. E no outro também, eu vou chamar o name e vou colocar também sexo. Iguais, tá? Porque eles têm a mesma situação, né? A pessoa escolher qual é o sexo dela. Ok? Então, vou salvar aqui. Vou atualizar, ele vai apagar. Então, ó, quando eu clico masculino, fica masculino. Quando eu clico feminino, ele apaga lá o masculino e fica só clicável ou um outro,
Perfeito? Então, tá aí a situação. Bom, o que a gente tem mais? Bom, existem umas coisas bem interessantes que ainda são atributos que a gente pode colocar aqui dentro do input. Por exemplo, vamos colocar aqui para texto. Você tem aqui o max length. O que é o max length? É o tamanho máximo daquele campo. Se eu botar, por exemplo, 30, significa o quê? Para esse campo aqui de texto, do tipo texto, eu tenho um tamanho máximo de 30 caracteres, 30 letras que eu vou poder colocar, ok? Se eu colocar para telefone, por exemplo, esse atributo max length, botar de 9, né? 9. Deixa eu atualizar logo aqui, ó. O que vai acontecer, sei lá, vou botar aqui Maria, arroba, e-mail.com. Telefone, veja que no telefone eu coloquei o máximo de 9 caracteres. E aí, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quiser digitar mais um número, ó, eu não consigo porque eu delimitei o tamanho do meu campo, tá? Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, pessoal, são restrições que você pode aplicar para o seu campo, ok? Lá no material, só para lembrar, tem algumas restrições que eu menciono, como o checked, max length, né, que foi o que eu tô mostrando, é o que eu acabei de mostrar, o required é bem interessante, vou mostrar já para vocês, placeholder, também interessante. Esse autocomplete, o autofocus, ok, vou mostrar também. Pelo menos o autofocus não são tão utilizados, não. Vamos lá pro required. Quando você fala de required é só ele. O que é required ao pé da letra, traduzindo? É algo que é obrigatório ter, tá? Você já deve ter preenchido alguns formulários, algumas coisas, que tinha lá um asteriscozinho, né? E esse asterisco, na sua maioria das vezes, é porque aquele campo que você está preenchendo é um campo que é obrigatório, ele não pode ficar vazio, ok? Então, ó, vamos atualizar aqui. Então, eu botei um asterisco ali no e-mail, só pra, né? E aí eu vou pular o e-mail, não vou botar nada. Vou botar o telefone. Vou botar uma senha qualquer aqui. Feminino. Quando eu for clicar em cadastrar, olha o que vai acontecer, ó. Preencha esse campo. Eu, em algum momento, programei isso, gente? Não. Biblioteca do HTML5 em relação quando você bota lá no input, que ele tem a restrição que é required, ou seja, obrigatório. Automaticamente, na hora que ele vê isso, e se o campo tá vazio, ele joga esse alerta para você, tá? Então, eu vou ter que preencher. E aí, eu vou preencher. E aí, ele já tá dizendo, ó, inclua arroba. Por quê? É o type, e-mail. Beleza. Certo? Então, veja o HTML5, ele é bem mãezona aqui, né? Ajuda muito. Então, tá aí, pessoal. Required é campos obrigatórios. O que mais? Tem outro bem legal, que é o placeholder. O placeholder, ele vai ficar uma frasezinha ou um nome, alguma coisa, dentro do campo. Dentro ali do input. Então, por exemplo, essa parte é pro nome. Então, eu vou colocar no placeholder, assim, digite seu nome. Aqui, no input para o e-mail, vou colocar o placeholder também. Então, coloque seu melhor e-mail, tá? Posso colocar isso para todos. Por que não? Sei lá, em password, placeholder. Utilize 8 caracteres. O placeholder é como se fosse assim uma dica do que você vai ter que fazer naquele campo. Então, ó, vou atualizar e você vai ver que o placeholder já aparece ali dentro do campo, meio assim, cinza, né? Mas, professor, e se eu não digitar nada, vai ficar com aquilo ali? Não, na hora que você clica dentro do campo, pessoal, e começa a digitar, aquilo desaparece, tá? Então, é só uma forma de dica. Então, aqui, ó, na senha, utilize 8 caracteres, coloque seu melhor e-mail, algo do tipo, perfeito? Uma coisa que não tem no nosso material, mas eu vou trazer aqui para vocês, é o atributo size. O que é o atributo size? Tamanho. Mas não confunda o size com o max length. O max length é em relação à quantidade de caracteres que você pode digitar dentro daquele campo. Então aqui, ó, 30, eu só posso digitar 30 caracteres, 30 letras. E se eu não me engano,
eu não sei se ele conta com espaço, tá? Então, vocês podem tirar essa dúvida depois. Mas o size, pessoal, é como se fosse o tamanho do campo. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 100, veja que os campos, eles têm uns tamanhos meio que padrão aqui. Na hora que eu boto size 100, olha só, ele estica. É como se fosse o width, né? Uma largura ali daquele campo, ok? Eu disse que ia falar do, acho que é autofocus. Autofocus. Vou botar o autofocus aqui no e-mail, tá? Alguns atributos têm o igual e alguma coisa, né? Tipo max length, tem o igual e a informação, o placeholder tem o igual e a informação, o size. Outros, como o required e o autofocus, não precisa, somente eles. A ordem, pessoal, desses atributos não importa muito, tá? E você pode colocar quantos atributos você quiser ali dentro daquele input. Deixa eu ver o autofocus aqui. Tá, o autofocus, não sei se você percebeu que o e-mail tá com autofocus. E veja que ele é o primeiro a que o cursor fica piscando ali para você digitar algo. Então, é como se você priorizasse aquele campo, tá? O autofocus é isso, é priorizar aquele campo. Se eu tiro o autofocus aqui, que dá um foco para aquele campo, né? Vou tirar aqui, vou atualizar. Ó, veja que nenhum dos campos o cursor tá piscando dentro. Então, você vai ter que fazer isso manual. Clicar e digitar, né? Autofocus. Vou voltar aqui pro e-mail, ó. Ctrl S. E na hora que eu atualizo aqui, veja que o autofocus foi pro e-mail. O foco tá aqui no campo de e-mail. Perfeito? O que mais que nós temos, pessoal? Nós temos o input type, que é o date. E o date aqui é de data, tá? Na hora que eu faço só isso, olha só que legal, que maravilhoso. Vou atualizar aqui, ó. Deixa eu botar um label nele também, né? Sei lá, escolha seu nível. Escolha seu nível e veja que tem dia a dia, mês, ano, ano, com o padrão das nossas datas. Você pode digitar aqui o dia. Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de 2024, 1º de outubro. Mas, veja que tem um calendáriozinho do lado, ó. Na hora que eu clicar nesse calendáriozinho, olha que coisa linda, aparece um calendário para você. Você pode entrar aqui, ó, nos meses, você pode clicar aqui em cima e escolher os anos para ser mais rápido, né? Enfim, é uma coisa maravilhosa. Eu tive que fazer isso do zero para ele abrir esse calendário. Não, pessoal, isso está na bibliotecas aí do HTML5 na parte, simplesmente porque eu coloquei input type date. Então já veio com essa bagagem aí. Que legal, né? Maravilhoso. Por último aqui, não menos importante, eu vou botar um label de, sei lá, seu curso. Seu curso. Eu vou botar um BR aqui, tá? Só pra separar. E aí eu vou utilizar agora algo que não é input, é um select. Veja que o select também é uma área, né? Abre e fecha. Veja que os inputs, pessoal, não sei se você já percebeu, que ele não fecha, né? Ó, ele é uma tag que não tem o barra input. No select, eu vou botar aqui o option, ok? O option também abre e fecha. E aí eu vou botar, sei lá, informática. Eu vou colocar desenvolvimento de sistemas, notificações. Coloca só mais outra aqui. Farmácia. Perfeito? Então, select é aquele espaçozinho para você selecionar e ter aqui são as opções. Opa, deixa eu dar um BR aqui, né? Tem uns BRzinhos lá, ó. Seu curso, informática é o primeiro, então tá aparecendo aqui, mas veja que aparece uma setinha. E aí você escolhe as suas opções aqui, ó. Sei lá, edificações. Opa, farmácia, e vem farmácia pra cá. Professor, e se eu quiser que apareça um já, né? Dê um foco, digamos aqui, em um e não necessariamente o primeiro. Se eu atualizar aqui, ó, ele volta para informática, porque informática é a primeira opção. Se você quiser que, sei lá, farmácia seja a primeira opção lá que ele mostra,
você pode usar o selected, ou seja, ele já deixa pré-selecionado farmácia. Então, a opção farmácia, ela vai aparecer ali na parte visível. Deixa eu atualizar, ó, farmácia. Por mais que farmácia é o último, mas ele tá meio que pré-selecionado. Beleza, galera? Gente, então é isso, tá? No material tem mais coisas, você pode, como eu falei, testar, pegar de um por um, fazer os testes. Eu falei de algumas coisinhas a mais que não tem no material, ou seja, tá certo? Repito, no material tem, no finalzinho dele, aqui nessa parte, tem referências, né, dicas de sites que você pode aprender mais sobre formulário, tá bom? E aí, é isso do formulário, é um assunto rápido, simples, que eu mostrei a parte focada no HTML, que é o que ele realmente é, mas sabendo que você pode fazer toda a estilização linda, maravilhosa de um formulário tag por tag, algo mais geral, e aí você pode deixar ele bonitão. Perfeito? Então é isso, pessoal. Estude isso aqui, coloque em prática e até a próxima.